Beleza, tá gravando, tá? Gente, ó, lembrando, quando eu gravo, eu só gravo a minha tela, tá? Quem já verificou os vídeos lá, quem já pegou os materiais, já visualizou lá que eu não gravo a tela de reunião, eu gravo só a minha tela. Então fiquem despreocupados aí, tá? Que você não vai aparecer a cara feia de vocês, não, tá bom? Seus feiosos. Não, Maria, você não é bonita, não. Você não é linda, não. Você é feia. Tá? Stephanie também. Ai, ai. Ah lá. Então eu vou falar um pouquinho do princípio de Cavalieri, tá bom? O princípio de Cavalieri, ele estabelece o seguinte, tá? Imagine, de todos esses desenhos aqui, acho que a analogia mais próxima da realidade de vocês seria... Ah, Stephanie, mentira, vocês são lindos, tá? A autoestima de vocês é com L ainda, é autoestima. Até demais. Às vezes, né? Dá até raiva, não dá não? Você conversa com os amigos aí, os caras falam, nossa senhora, esse cara tá se achando sendo universo. Né? Pior que é, né? Tudo bem. Então, eu não sei se vocês têm a ideia de um pote de CD, tá? Imagina um pote de discos de CD. Você pega um CD, coloca um CD em cima do outro. Tá colocando um CD em cima do outro. Tá? Mas, se a gente olhar para o perfil de um CD, né, vamos imaginar aí que esta espessura seja algo muito próximo de zero, tá? Seja uma lâmina muito, 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 muito fina. E ao pegar esse CD, eu não tenho a sensação de altura desse CD, tá bom? Então imagine que seja só uma lâmina. Só que aí eu vou começar a empilhar. Vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. E assim por diante, tá? Então imagina que depois de alguns milhares de, de disquinhos, sem nenhuma dimensão, sem nenhuma espessura, eu começo a enxergar uma altura de empilhamento aí, tá? E o que o princípio de Cavalieri diz o seguinte, que essa ideia, cada lâmina dessa seria um corte transversal no meu plano, tá? Então, a princípio é essa, que eu tenha uma figura geométrica qualquer, tá? E eu faça cortes ao longo da altura desse objeto, tá? Gerando, olha aqui, ó, as áreas iguais. Tá? Deixa eu desenhar aqui em vermelho, ó. Tá vendo? Aqui eu tenho essa figura cortada aqui no plano alfa. Ele é um círculo, tá vendo? Ele é um círculo. Quando eu corto essa mesma figura no plano beta, eu tenho a mesma figura, tá vendo? Ó? Tem a mesma figura. Tá? Então imagina que eu tenho diversos cortes aí, tá? Então eu vou indicando esses cortes aqui, ó, tá vendo? A área. Ó, eu vou tendo as mesmas áreas, tá vendo? Então a ideia do princípio de Cavalieri aí é estabelecer o seguinte, que o volume, né, a capacidade, a situação tridimensional aí desse bloco, tá? Seria a área da base, né? Seria essa área dessa figura aí, projetada na altura da figura, tá vendo? Porque são diversas áreas dessa. Então, independente da altura que eu for cortar o meu plano, eu vou ter a mesma figura. Tá? Então, o princípio inicial aí que estabelece a capacidade volumétrica é essa. Seria uma área cortada infinitamente por planos. Claro que esses cortes irão se limitar à altura desse sólido, tá bom? E olha o que ele fala aqui para mim, aqui nessa situação 2, na direita, ó. Ele já faz para mim um empilhamento, ó. Imagina que isso aqui seja uma pilha de mini pizzas. Tá vendo?
a altura aqui dessa pilha, né, que eu vou chamar de H, é o limite de corte que eu posso ter, né? Então, fica mais ou menos assim. A área da base projetada na altura da figura, tá? Então, a princípio, no início aí, meu volume se estabelece dessa forma, tá bom? E aí eu vou expandir isso como? Eu trouxe para vocês 4 elementos: prisma, cilindros, pirâmides e cones. E vou mostrar a semelhança para definição de volumes entre cada pares, em cada par. Tá? Prisma e cilindro, para mim, é a mesma coisa, para volume. Pirâmide e cone, para mim, é a mesma coisa, para volume. Tá? Prisma. Vamos tentar entender a definição de prisma. Prisma é um poliedro, poli, vários, edro, face. Tá? Poli, vários. Tá? Poli, vários. Vou marcar aqui embaixo. Então, quando eu estiver falando em poliedro, estou falando em poli, vários, edro, face. Por isso que você pode classificar ele como um tetraedro, 4 faces. Tá? Um pentaedro, 5 faces. Um poliedro é uma figura genérica de várias faces. Tá? Então eu separo a palavra aí em 2 partes para tentar entender o significado dela. Qual o contexto? Tá? Convexo, por quê? Porque em qualquer parte da minha figura que eu traçar um segmento, ela não sai e entra de novo na figura. Repete. Claro, calma. Convexo, não convexo. Vou desenhar uma figura plana, porque é mais fácil de enxergar, tá bom? Isso aqui é um quadrado. Estou garantindo que é um quadrado, apesar das suas imperfeições. Tá? Ele não é perfeito como vocês são. Tá, Stephanie? Que fofo. Aproveita que é só hoje, tá? Hoje tá de graça. Amostra grátis. Ó, por que essa figura da esquerda é convexa? Por que a figura da direita é não convexa? Tá? Pensa assim, se eu selecionar 2 pontos quaisquer dentro do polígono, em qualquer lugar, tá? Se eu selecionar 2 pontos quaisquer dentro do polígono e traçar um segmento unindo esses 2 pontos, eu não vou sair do polígono. Percebe? Em qualquer lugar dessa parte esquerda que eu fizer 2 pontos e ligar esses 2 pontos, eu não saio do polígono. Tá? O que seria um não convexo? Seria o da direita. Tá? Se eu consigo apenas, ó, esse ponto faz parte do polígono? Faz. E esse? Também. Se eu traçar um segmento, ele saiu do polígono? Saiu. Então existe uma área, uma região do polígono em que, ao traçar um segmento ligando 2 pontos dentro do polígono, esse segmento saia do polígono. Então isso é um não convexo. Tá? Convexo são todas essas figuras, tá vendo? Não existe espaço entre elas, não existe um lugar vago entre elas. Ela é totalmente sólida.
Tá? Em qualquer ponto que eu fizer aí traçar um segmento, eu estarei dentro da minha figura ainda. Tá bom? Então essa é a ideia de convexo e não convexo, que é diferente da ideia lá dos espelhos esféricos que vocês estão estudando ou irão estudar em física. Tá? Convexo, tá? Seria a parte côncava, convexa, lá de espelhos esféricos. Não estou falando de física. Tá bom? E aí eu quero que vocês percebam o seguinte, tá? Um prisma é um poliedro convexo tal que duas faces são polígonos congruentes. Eita, mais uma palavrinha que talvez eu não saiba o significado. Congruência na geometria para nós, na linguagem comum, quer dizer iguais. Só que a palavra iguais na geometria não é usada. Tudo bem? Tá? Congruentes, iguais. São equivalentes. Tá? São equivalentes. Equivale no mesmo significado. Quando ele fala para mim que um polígono, que um poliedro convexo tem duas faces que são polígonos congruentes, eu olho para isso aqui, ó. Esse triângulo aqui de cima, que está no plano alfa, é congruente a esse triângulo aqui, ó. Congruente por quê? Porque esses dois triângulos são semelhantes, são congruentes. Na linguagem comum, para nós, no vocabulário fora da matemática, esses dois triângulos são iguais. Tá bom? Os dois triângulos são iguais. Só que eles pertencem a planos diferentes. Tá? Isso é um prisma. Tá? Isso é um prisma. Tá? A base dele, o que está tocando no plano, é um triângulo. Necessariamente, obrigatoriamente, só triângulo? Não. Não são só triângulos, tá? Pode ser qualquer figura. Um triângulo, um quadrado, um trapézio, um pentágono, um hexágono, um heptágono, desde que essas duas figuras sejam as mesmas e que ao longo do seu comprimento não se altere essa figura. Não entendi. Se eu cortar essa figura aqui agora, aqui, eu teria o mesmo triângulo. Tá? Então, se eu traçar um outro plano aqui, eu tenho o mesmo triângulo. Se eu traçar um plano aqui, eu tenho o mesmo triângulo. Eu tenho o mesmo triângulo, o mesmo triângulo. Entenderam aí, né? Então, em qualquer lugar do comprimento desse corpo, se eu traçar um plano paralelo a esses outros planos aí, eu tenho o mesmo triângulo. Olha o que acontece na figura da direita. Aqui na base, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um hexágono. Olha o tamanho desse hexágono. Se eu pegar um plano paralelo e cortar aqui em cima, eu terei o mesmo hexágono? Ah, professor, ele é menor. Ah, pá. Então essas duas figuras são congruentes, ou seja, são iguais? Não, não são. Então isso é uma pirâmide. A pirâmide, ela não é formada através da projeção entre dois polígonos em planos paralelos, tá? A definição aqui é, ó, consideramos uma região poligonal convexa, tá? Um polígono convexo, que seria essa base, o hexágono, tá? De n lados, não importa a quantidade de lados que ele tem, tá? E um ponto fora do plano. Todas as linhas que saem de cada vértice do hexágono convergem para um único ponto V. Tá vendo? Todo mundo se une no mesmo lugar. Isso é a definição de pirâmide. Tá bom? Beleza? Então, para mim, se eu trocar esse triângulo por um círculo aqui no prisma, o que eu vou ter? Eu terei um cilindro. Se eu trocar essa base hexagonal da pirâmide
por um círculo. O que eu tenho? Eu tenho um cone. Por isso que eu estou dizendo que elas são figuras semelhantes. Ó. Aqui, ó. Tá vendo? O volume de um cilindro assemelha-se ao volume de um prisma qualquer. Tá vendo? Ó? Eu só preciso calcular a área da base. No caso aqui é um círculo. Por isso que foi importante aquela aula da semana do mês passado, né? É um círculo e aqui é um pentágono, tá? Mas a ideia de projeção do princípio de Cavalieri é o mesmo, tá? A área da base multiplicada pela altura. A área da base multiplicada pela altura, tá? Aqui, ó, de novo, o mesmo círculo cortado aqui nesse plano, ó, que é o mesmo círculo aqui em cima. Tá? Esse pentágono da base é o mesmo pentágono aqui nesse corte. E vocês conseguem enxergar que o corte, sendo em qualquer lugar, seria o mesmo pentágono? E aqui é o mesmo pentágono aqui em cima. Tá? A área da base vezes a altura. E na pirâmide? Olha aqui. Aí na pirâmide eu já tenho esse problema. Ó. Olha o meu corte. Ou cone, tá? Quando eu vou falar que o volume do cone tem a mesma ideia da pirâmide, porque tem a mesma ideia, tá? Eu não vou entrar em situações de elementos circulares, redondos, não, tá? Ó, olha esse círculo aqui da base. Ele é muito maior do que esse círculo do corte aqui em cima, ó. Tá? Essa figura aqui de baixo, esse hexágono aqui de baixo, ó, se eu cortar o plano em qualquer lugar, eu tenho um hexágono, porém ele é menor. Então não existe a congruência. Em termos comuns fora da matemática, não existe a igualdade. Professor, mas eles são proporcionais. Proporcionais, sim. Iguais, não. Congruentes, não. Tá bom? Como é que eu calculo o volume de qualquer prisma e de qualquer cilindro? Tá? Volume desse cara aqui. Área da base vezes a altura. Tá? A altura do objeto. Como é que eu calculo o volume desta figura que é um cone ou uma pirâmide? A área da base. Opa, área não. Área da base vezes a altura. Existe uma prova de matemática para isso, tá? Quem quiser pesquisar lá, pode pesquisar. Normalmente ela é uma figura, tá? Dividido por 3. Por quê? Se eu consigo sempre cortar um prisma em 3 pirâmides idênticas. Existe uma prova matemática para isso, tá bom? Então, o volume de qualquer pirâmide é a terça parte do volume do prisma, tá? Então, se eu conseguir desenhar um cilindro, tá? Um cilindro, e subir, esse volume, se eu transformar ele num cone, é a terça parte desse volume, tá bom? Então, o volume de prisma, quando eu falo prisma, eu estou dizendo qualquer figura de base vezes a altura. Sua dimensão não muda. A área da base vezes a altura. Quando eu falo de pirâmide ou cone, tá? Então, eles se encontram no único ponto. A área da base vezes a altura dividido por 3. Tudo bem? Ok. Tranquilo. Agora vamos repassar aí, vamos revisar aí. Tá? Tudo bem?
áreas e volumes. Exemplos. Tá? Isso aqui, para mim, tá? É um paralelepípedo reto retângulo. Putz, sério? Sério, muito sério. Tá? Por que ele é um paralelepípedo reto retângulo? Porque as faces são paralelas, tá? Paralelepípedo, face paralela. Reto, retângulo. São retângulos e os ângulos formados pelos cantos são ângulos retos, tá? Eu posso chamá-lo também, quantas faces tem ele aqui? Imagina que seja um dado, tá? Se ele é um dado, ele tem quantas faces? 6. 6. Então eu posso chamar de 6, hexaedro. Também eu posso chamar de hexaedro, tá bom? É um nome aceitável, um nome possível. Hexaedro ou um paralelepípedo reto retângulo, tá? Um hexaedro é uma figura com 6 faces. Necessariamente ele pode não ser um paralelepípedo reto retângulo. Ele tem que ter 6 faces, tá? Quando eu falo que ele é um paralelepípedo reto retângulo, já estou determinando uma figura específica, tá bom? Primeiro, vamos tentar enxergar aqui. Isso aqui para mim tem a ideia de um prisma ou a ideia de uma pirâmide? Ele se Prisma. assemelha com o da esquerda ou com o da direita? Com o da esquerda ou com o da direita? Percebe que ele parece mais um prisma? Tá? Então isso aqui para mim ele é um prisma. Tá? Se ele é um prisma, como é que você calcula o volume de um prisma? A área da base. Vou colocar a área base só, né? Aqui. Vezes a altura desse prisma. Tá? A área da base vezes a altura. Que figura é a base desse prisma? Que figura que é? É um retângulo. Ó. É um retângulo. Então as figuras, a geometria plana, ela é necessária para mim. Ela é obrigatória para mim. Tá vendo? Ela é obrigatória. Então eu preciso saber a área do retângulo. Tá? Então o volume desse prisma é o quê? É a área do retângulo vezes a altura desse prisma. Tá? Como é que você calcula a área do retângulo? Lado vezes lado, não é? Base vezes a altura do retângulo. Vezes a altura do prisma. Tá? Eu estou fazendo tudo isso, mas você vai direto, tá? A altura do prisma. Então, ó, área do retângulo. Quem que é? 4 vezes 5. Qual é a altura do prisma? 3. Tá? 3. 4 vezes 5 vezes 3, 60. Então, o volume do prisma é 60 centímetros. Você não multiplicou essa medida? Você multiplicou 4 vezes 5 vezes 3? Você não multiplicou as 3 dimensões? Então ficou centímetro vezes centímetro vezes centímetro. Centímetros cúbicos. Tá? Então esse é o volume desse paralelepípedo reto retângulo. Tranquilo? Ah, professor, mas eu tenho que saber as formas das figuras planas. Tem que saber. Tá? Tem que saber. Aqui eu tenho uma lata de refrigerante. Tá? Lata de refrigerante. É um prisma? É um prisma. Ele é um prisma. Olha o que acontece. Tá? Como eu calculo o volume desse prisma? O volume do cilindro. A área da base vezes a altura. Quem é a base?
é um círculo. Como é que você calcula a área do círculo? πr². Então, o volume desse cilindro vai ser πr² vezes a altura dessa lata. Então, vamos ver quanto que é o volume dessa vez. Tá? Só para facilitar, não tem um problema de acontecer nada, tá? Vou considerar que π vale 3. Tá vendo? Então, aqui para mim é 3 vezes o raio do cilindro. Quanto que vale o raio do cilindro? Quanto que vale o raio do cilindro? Diâmetro 8. Raio, metade disso. 4 centímetros. Deixa eu fazer o quadrado primeiro, senão ficou apertado. A altura. Qual é a altura dessa lata? 15 centímetros. Está aqui, ó. Tá? Então agora é só calcular o volume desse cilindro. Então fica 3 vezes 16 vezes 15, que dá quanto? Por favor, quem pode fazer a conta aí, por favor, para mim? Setecentos e vinte. 720. Então o volume desse prisma, desse cilindro, é 720 centímetros cúbicos, tá? Mas nesse caso eu vou transformar centímetros em litros, tá bom? Vou fazer essa conversão porque vale a pena vocês lembrarem disso também, tá? Lembra que você fazia a transformação de unidade? Metro, centímetro, tudo mais? Metro, decímetro, centímetro, milímetro. Tá bom? Vou dividir essas escalas aqui, ó. Tá? Eu não vou me preocupar com múltiplos divisores, tá bom? Aí, eu vou vir aqui e vou dividir cada uma dessas escalas. Não estou falando de volume, não é cúbico. Se é cúbico, eu vou dividir cada espaço desse daí, ó, em 3 pedaços. Qual é o volume? 720 centímetros cúbicos. 720 centímetros cúbicos eu vou escrever ali dentro daquela fase. Eu sei, eu lembro uma coisa que eu tenho que saber, tá? Que a vírgula que separa o inteiro fica na casa da unidade. Então aqui eu tenho 720 centímetros cúbicos, tá vendo? 720 centímetros cúbicos. Onde está o litro? Onde está o litro? O litro está aqui, ó. Um decímetro cúbico é 1 litro. Tá? Eu preciso, infelizmente, guardar isso daqui. Então, para mim, para transformar centímetros cúbicos em litro, eu tenho que chegar até aqui. Então, para chegar aqui, eu completo com mais um zero, dá 0,720. Então, o volume dessa latinha é 0,720 litros. Ou a mesma coisa que eu falar aqui é 720 mililitros, 720 ml. Tá bom? Então, fizemos uma revisãozinha também de unidade aí. Tá? Perguntas? Tá? Vai ficar gravado, como vocês podem rever isso aqui, tá? Ninguém perguntar alguma coisa aí por enquanto?
Tá? Conforme o conteúdo vai avançando, você vai juntando mais coisas, tá bom? Quem que é a próxima aula aqui? É o É o Marcos. Marcos, beleza, que ele pede autorização para entrar. Tá? Então vamos aqui, ó, para a pirâmide. Tá? Calcule o volume da pirâmide quadrada de aresta de base 15. Então esse tamanho aqui, ó, mede 15. A aresta é a linha de contorno da figura, tá bom? Isso aqui mede 15. E a altura mede 9. Então o volume dessa pirâmide é a área da base, que é um quadrado, ó, base quadrada. Então é 15 vezes 15, né? Então aqui vale 15 também. 15 área da base vezes altura, vezes 9. Prisma, não. Pirâmide dividido por 3. Então 15 vezes 15, que vai dar 225, vezes 9 dividido por 3 dá 3. Então aqui eu tenho que o volume dessa pirâmide é 225 vezes 3, que dá quanto? 675 unidade centímetro. Então é centímetro cúbicos. Ok. Qual é o volume de um cone? Mesma ideia, só mudou a base, que era quadrada, agora é círculo, é um círculo. Então, o volume desse cone, área da base, vezes a altura, dividido por 3. Quem é a base dele? Quem é a área da base? De novo, vou usar π igual a 3. Não tenho por que complicar isso. Tá? Se ele der outro valor, usa outro valor. Tá? Se ele não der valor, não transforme, deixa π. Tá? Área da base, πr quadrado. A altura disso daí. Para mim, o π vale 3. Nessa situação. Raio. Raio ele me deu direto o raio, ó, 7 centímetros. Altura, 12 centímetros. Então, o volume desse cone, por favor, quem fez aí, então fica sendo 3 vezes 49 vezes 12 dividido por 3, que dá quanto? Quanto é 49 vezes 12? Deu 588 aí? 588. 588 centímetros cúbicos de volume. Tá? Vocês percebem que essa parte inicial, de verdade, é mais simples, é mais tranquila. Tá? Eu só preciso saber as áreas das figuras planas. Né? Não é... Bom, o que eu vou fazer aqui como extra? Tá? Como extra, eu vou mostrar para vocês como calcula a área de um hexágono regular. O que quer dizer isso? Quer dizer que a base desse prisma, tá vendo? Ó, é um hexágono. Hexágono por quê? Porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. E por que é regular? Porque cada triângulo desse aqui, ó, é um triângulo equilátero. Tá? É um triângulo equilátero. Então, por definição, tá? Esses ângulos aqui, ó, todos medem 60 graus, tá bom? 60 graus. É um triângulo equilátero. Como calcular a área dele? Bem, primeiro, percebe-se que são 6 triângulos. Tá? Então eu vou tirar um triângulo desse, porque se eu calcular um, eu calculo, é só multiplicar por 6, não é?
Então, eu vou tirar um lá de dentro. Vou tirar um lá de dentro, tá? Então, tá aqui, ó. Esse é o triângulo que eu tirei lá de dentro. Tá bom? Aí, o que acontece, ó? Ele falou para mim que a aresta da base mede 3. O que é a aresta da base? A aresta da base são essas medidas aqui, ó. Tá bom? As medidas valem 3. É 3 mesmo? 3. Tá vendo? Mede 3. Se são triângulos equiláteros, essas medidas aqui de dentro também valem 3. Tá? Concordam aí? Então vale 3. Então o que eu tenho? 3, 3, 3. Esse triângulo é equilátero. Então 60 graus, 60 graus. A altura ela vai ficar aqui, ó. Por que a altura? Porque a área do triângulo é a área da base, é base vezes altura dividido por 2, né? Base vezes altura dividido por 2. Essa é a área do triângulo. Então eu preciso da base, que eu já tenho, que é 3. Eu preciso da altura. Só que a altura, para nós aqui, ó, é o lado desse triângulo azul aqui, ó. Aqui é 90 graus, tá? Obrigatoriamente, como toda altura. Então aqui para mim vai ser, ó, metade de 3. E aqui vai ser x. Então eu tenho esse triângulo aqui, ó. Metade de 3, x, 3. Isso é teorema de Pitágoras. Só que a hipotenusa é o 3, hein? Ó, então, cuidado. A hipotenusa para mim é o 3, que é o lado que está de frente 90 graus. Então é 3 ao quadrado, x ao quadrado, mais 3 meios ao quadrado. 9 x ao quadrado mais 3 ao quadrado, 9, 2 ao quadrado, 4. Agora passa para lá, vai subtrair. Tá? O que acontece aqui? Ó. Então, x ao quadrado, 9 menos 9 quartos. Vou fazer MMC aqui. Tá? 4 dividido por 1, 4 vezes 9, 36, menos 9. Que dá quanto? 27. Então, x ao quadrado é igual a 27 sobre 4. Tá? Mas esse é o x ao quadrado, então eu preciso extrair a raiz lá, né? Extrair a raiz. Então, o que eu tenho? Ó? X é igual a raiz quadrada de 27 quartos. O 27 pode ser fatorado, tá? Fatorando 27, ó. Vou fatorar o 27. Por 3 dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Então daqui, ó, eu tenho 3 ao quadrado vezes 3. Tá? Então o meu x vai ser 3 ao quadrado vezes 3, dividido por 4. Raiz quadrada de 3 ao quadrado, 3. Raiz quadrada de 3 fica. Raiz quadrada de 4, 2. Então, o seu x, que é a altura do triângulo, tá? Só o x, eu calculei o x aqui, hein? É 3 raiz de 3 sobre 2. Agora vamos calcular a área do triângulo. Olha, é um pouco mais de trabalho, mas tudo bem. Agora vamos para a área do triângulo. É a área de um triângulo, tá?
A área de um triângulo. A área de um triângulo. Base, 3. Altura, 3 raiz de 2 sobre 2, dividido por 2. Tá? 3 vezes 3, 9. Dividido por 2. Eu vou escrever isso de outra forma, tá? Para a gente enxergar melhor isso, ó. Multiplica em x ou divide, como jeito que você faz aí, não sei, né? Então fica, ó, 9 raiz de 2 sobre 4. Esse aqui é a área de um triângulo. Esse triângulo, só um. Esse triângulo aqui, ó, mede 9 raiz de 2 sobre 4. Quantos você tem? 6. Então a área do hexágono, né? A área do hexágono aí, para mim, vai ser 6 vezes esse triângulo. Então, para mim aqui, o que eu calculei? 9 raiz de 2 sobre 4. Calculei 9 raiz de 2 sobre 4. Calculei a área desse triângulo. Tá? Calculei a área desse triângulo. Mas o hexágono são 6 desses. Então, a área do hexágono seis vezes 9 raiz de 2 sobre 4. Então, aí eu tenho, se eu quiser simplificar, o 6 e o 4, né? Dará 3 vezes 9 raiz de 2 sobre 2. 3 vezes 9, 27, raiz de 2 sobre 2. Isso aqui é a área do seu hexágono regular. Tudo bem? Ok? Então, finalizou, tá? Pode dar um pouco de trabalho, sim, é um trabalhinho sim a mais, né? Mais necessário e às vezes tem que fazer isso. Tá? Eu vou calcular o prisma hexagonal aí, eu tenho que calcular a área do hexágono, tá? Não tem outro jeito, tá bom?